Bom dia, Matheus. Bom dia, Thiago. Amigo, cheguei aqui dessa forma diferente. Hoje está invertido, Matheus. Hoje está invertido aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Matheus. Bom dia, como você está? Tô bem, amigo. Eu sei como é que tá. Tudo ótimo, tudo ótimo. Ontem, pessoal, a gente já fez mais uma evolução da prosa transversal. O Matheus estava em uma palestra lá na UNA, onde eu leciono, e ó, é uma extensão de tudo isso que começou um ano atrás, né, Matheus? Então vamos crescendo, vamos compartilhando conteúdo, que é uma coisa que a gente faz e que a gente gosta de fazer, certo? Certo. Aí, ó, bom dia, loja de Vani. Bom dia, Aninha. Que bom te ver aqui hoje. Ana de Loja de Vania, a Bruna Letícia também está A aí. Bruna também tá aí. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, então vamos aqui, direto ao ponto, vamos ao nosso tema da live de hoje. E nós vamos falar, né, nós estamos naquela série de dividir aí a casa por ambientes e falar de alguns aspectos, de pontos importantes. E hoje nós vamos falar de varandas e terraços. Isso mesmo. Tiago, mas varandas e terraços é a mesma coisa? É, Matheus, a mesma coisa? Então, pessoal, isso aí foi até uma dúvida nossa aqui, ó. Eu já fui aprender, a gente vai poder aprender muito aqui hoje. Vai ser muito legal esse papo aqui, ó. Igual o Thiago falou, isso aqui é uma série, viu, gente? Então, a gente está passeando pela nossa casa aqui agora, pela casa da Pátria, aqui pela casa da Mazi, e a gente está andando em cada um dos ambientes. A gente entrou, passou pelo hall ali em algumas lives passadas, chegamos, deixamos o guarda-chuva, deixamos a blusa e fomos para a sala, e agora eu estou mostrando para vocês aquele espaço que faz parte da casa, mas está, de alguma forma, compartilhando um espaço externo ainda. Isso aí. Pessoal, então hoje nós vamos falar, sem mais delongas, nós vamos falar aí sobre terraços e varandas. Beleza. Qual que é a diferença, Thiago? Olha só, o terraço é aquele espaço, é uma extensão de algum espaço interno da casa, que ele não tem cobertura, tá? E normalmente ele tem um acesso direto a esse ambiente da casa. Então vamos pensar aqui. Vou falar o que é a varanda para a gente já contrapor e ficar fácil de vincular. A varanda já é essa mesma tipologia de espaço, no entanto, necessariamente é um espaço coberto. Tá? Então, a varanda, todas as varandas, elas têm uma cobertura por cima, tá? E os terraços não são cobertos, tá? Em muitos momentos a gente vê escrito em alguns projetos, terraços descobertos, né? Ou varanda coberta. Não precisa. Pela definição do próprio ambiente, as varandas necessariamente ela tem uma cobertura que não permite que chova, né, mas que tenha evita algumas intempéries, e o terraço não. O terraço já é um espaço onde chove, onde as intempéries ali têm maior influência, né? Então, esse é o primeiro grande aprendizado da live de hoje, tá? Terraços, eles são descobertos, e varandas, elas são cobertas. Tá, Thiago, mas se eu usar um pergolado? Se for um pergolado descoberto, que também deveria ser uma lógica que não existe, então, olha só, um outro conhecimento aqui, um parêntese e um a mais aqui. Pergolados são estruturas que elas são feitas para gerar sombra, né? Então, é uma estrutura horizontal que fica acima de algum espaço e que gera sombra. A partir do momento que eu cubro esse pergolado, ele deixa de ter essa função, ele passa a ter uma função de cobertura. Tá? Então, assim, a estrutura madeirada, a estrutura com os perfis, ou com o perfil cortado a laser, tá? Ela continua ali com se eu colocar uma cobertura transparente por cima, por exemplo, ela continua ali passando essa questão de sombra e tal, mas, naturalmente, o pergolado ele não pode ser coberto. Tá? Então, o pergolado também é uma estrutura descoberta que gera sombra, mas não protege completamente ali das intempéries. Se eu colocar um vidro, o pergolado se torna uma cobertura. Tá? Então, olha só, quando a gente pensa em terraços, é muito comum a gente pensar em terraços vinculados com pérgolas ou pergolados. A pérgola é uma estrutura daquela, né, que seja porticada ou que seja só uma estrutura horizontal, presa e engastada de um lado ou de outro, né? E
Isso é o pergolado, né? Em cima do terraço, se chover ali, não atrapalha, não modifica a função daquele espaço, tá? A partir do momento que eu cobri esse pergolado em cima de um terraço, ele deixa de ser um pergolado, o terraço se transforma em uma varanda. Fez sentido, amigo? Deu para acompanhar? Deu para seguir o raciocínio aqui? Me fala aqui, pessoal. Me fala aí, Matheus. Não, deixa eu ver se eu entendi aqui. Aproveitando, viu, pessoal? Convida aí, ó, seu amigo, seu vizinho, que não sabe o que é varanda, o que é terraço, o que é pergolado. Aproveita e já convida ele para assistir. A gente vai aprender junto aqui essas diferenças. Assim. Tô convidando aí, Matheus. Aí, ó, boa, pessoal. Então aproveita aí. Chama aquele amigo, só pra você entender agora de efetivo o que é pergolado, o que é varanda, o que é terraço. Você, vamos lá pro nosso terraço, vamos lá pra nossa varanda, você vai chamar as pessoas pro lugar certo agora. Então vamos lá. Ô, Thiago, deixa eu ver se eu entendi aqui, então. Então, a partir do momento, eu acho que a diferença principal que eu tô vendo aqui é que a varanda, ela basicamente tem uma proteção contra as intempéries, contra a chuva. Essa que é a diferença, né? Se for resumir. É essa que é a diferença principal. E até me veio uma questão aqui agora. Então, por exemplo, isso aí já foi até em lives anteriores que a gente conversou sobre isso, mas a varanda, ela também tem alguns papéis, ela pode ser usada como alguns recursos quando você projeta, né? Principalmente quando você tem algum sol muito intenso em alguma fachada. Eu lembro que você já me ensinou isso em lives passadas aí, que a varanda ela pode ser usada como um recurso para poder proteger contra o sol. Sim. Porque ela vai garantir de alguma forma ter uma proteção ali. Então, assim, eu queria saber mais sobre isso, porque... E também do ponto de vista até de chuva mesmo, né, Thiago? A varanda, às vezes, ela pode ser a melhor escolha para proteger. Faz sentido isso, essa parte? Você pode ser usada como instrumento de proteção, a varanda ou o terraço, dependendo da situação? Faz sentido. É uma das questões, né, que vale a pena ser abordada, né, e que vai muito de encontro, tanto o terraço quanto varanda, tá, Matheus? Antes, olha só, a gente vive, só para a gente concluir essa diferença, né? Olha só, então se eu tenho um espaço descoberto, eu tenho um terraço, se eu cobrir esse espaço e proteger ele das intempéries, ele se torna uma varanda, lembrando de uma cobertura. Agora, como é muito comum, né, Matheus, em Belo Horizonte, onde estamos, as pessoas fecharem a varanda. A partir do momento que eu fecho, você vai aparecer num prédio, e a pessoa vai fazer um fechamento. A partir do momento que eu fecho essa varanda, ela deixa de ter a função de varanda, e ela incorpora de maneira a um outro ambiente dentro da casa, tá? É só para entender essa evolução e essas diferenças do espaço. Os espaços, dependendo desse fechamento, dependendo da cobertura, dependendo de como ele é concebido, ele vai mudando o nome dele, inclusive, né? Então, o terraço sem cobertura, a varanda com cobertura, né? Fechou a varanda com janela, com fechamento de vidro, ela deixa de ser varanda, ela se transforma num outro espaço, parte de um espaço interno da casa, ou do apartamento, ou do que for, ou então se transforma num outro ambiente. Por exemplo, onde eu estou hoje, Matheus, era uma varanda e transformou-se no escritório. Não é mais uma varanda, né? Então eu converti o espaço, né, de varanda para escritório, ok? Só fiz um fechamento onde tem essas persianas aqui e aí se transformou no escritório. Sobre a proteção solar, proteção solar e proteção contra intempéries também, que a varanda tem essa função muito interessante. Quando a gente pensa em orientação solar, que é uma das definições, uma das grandes importâncias quando a gente está pensando num projeto de arquitetura, né, para cada orientação solar que você projetar, né, para cada fachada direcionada para uma orientação solar, a gente vai ter ali uma forma que o sol, né, vai incidir. Então, a gente está no hemisfério sul, né? Então, vamos considerar, por exemplo, que na fachada leste a gente tem o sol pela manhã, na fachada oeste o sol à tarde, e na fachada norte a gente tem maior incidência de sol durante todo o dia. Então, olha só, para a fachada norte de uma residência, de um prédio, de uma edificação, de uma arquitetura, a varanda ela funciona perfeitamente para gerar o sombreamento nas nossas aberturas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma grande fachada fechada, uma fachada cega, que a gente chama sem abertura, a varanda me perde o sentido.
Mas quando eu começo a fazer, por exemplo, eu tenho além de uma porta, janelas, várias janelas, eu faço uma grande varanda voltada para o norte, eu estou ali protegendo e gerando sombreamento em todas essas janelas dessa fachada. Tá? Por isso que é muito comum a gente ver em alguns locais como se fosse um telhadinho na frente da janela, mesmo que não seja uma varanda, vira um telhadinho, porque o telhadinho na horizontal, uma proteção na horizontal, na fachada norte, naturalmente ela vai gerar sombra. Gerando sombra, ela gera conforto térmico, principalmente para a fachada norte, onde a gente tem maior incidência solar durante todo o dia. Tá? Então, as varandas, além de ter agora falando um pouquinho das funções dela, a gente falou da definição e agora das funções, ela também pode ser uma proteção, um mecanismo de proteção solar. O terraço, ele tem uma outra função legal, Matheus. Então, por exemplo, se eu tenho um terraço no segundo pavimento, ele eu não tenho cobertura, né, e eu faço ali ou um terraço-jardim, ou faço alguma cobertura ali mesmo, ele serve para proteger a parte de baixo, né, o ambiente que está por baixo do Ah, tá. principalmente, contra esse, também pensando em conforto térmico também. Por quê? Porque com ali um terraço-jardim ou com uma cobertura própria ali, né, eu vou diminuir a capacidade, eu vou criar vários materiais e várias camadas para que a temperatura, para que a incidência solar transmita, né, esse calor passe do meio externo para o meio interno. Então, são duas funções, né, tanto do terraço quanto da varanda, que elas podem ser muito assimiladas na concepção de projeto, né, pensando nessa lógica, tá? Então, além disso, né, você falou uma outra coisa que é interessante, por exemplo, se eu tenho uma esquadria de madeira, ou se eu tenho alguma coisa, né, que a incidência solar direta pode, de certa maneira, prejudicar, né, ou comprometer esse material, quando eu faço uma varanda, eu limitando tanto chuva quanto sol, por exemplo, né, uma cobertura ali, evitando que as intempéries tenham acesso direto, né, tenham contato direto com, é, com essas esquadrias, por exemplo, com a parede mesmo, né, para evitar ali uma infiltraçãozinha, alguma coisa ali e tal, é muito importante também. Então, assim, além, né, dessa questão solar, né, a varanda também ela pode ser utilizada como uma ferramenta de proteção aí contra a chuva, como você bem colocou no início da sua pergunta, no início do seu questionamento. Então, assim, são elementos funcionais muito interessantes, além de, claro, te ajudar na volumetria da arquitetura, na volumetria final do seu projeto, né? As varandas, elas são ainda importantes para que a gente consiga um movimento, uma diferenciação, né? E uma volumetria que fuja daquele quadradão, né? Então, você consegue trabalhar como um elemento estético também, além de um elemento funcional. Legal. Ô, Thiago, e assim, você foi falando as palavras aí que foram me atentando para um outro ponto aqui. Pessoal, deixa nos comentários aí quem já teve problemas de filtração em varanda ou em terraço agora, no caso. Por quê? A gente para pensar assim, legal, é muito interessante. Imagina só um terraço com um jardim na parte, no segundo andar de uma casa. Dá uma sensação muito agradável, principalmente nos quartos ali. Cumpre esses papéis de proteção que o Thiago falou aí anteriormente. Mas pensa, será que é fácil fazer um jardim no segundo andar de uma casa? Como é que a gente projeta esse jardim? Então, assim, é importante que os projetos eles andem junto nessa parte, por quê? Primeiro, você não pode simplesmente pegar uma varanda e transformá-la no jardim. Pensa no peso que o jardim tem ali naquela estrutura. Então, assim, quando a gente projeta, a primeira coisa que a gente tem que colocar, por exemplo, a gente tem vários projetos em execução agora, e o Thiago, por exemplo, o Thiago gosta muito, eu também adoro um jardim no segundo andar da casa. Só que aquilo ali gera um peso, e ele tem que ser considerado na hora de fazer o cálculo estrutural, por exemplo. Esse aí já é um ponto que é importante. A importância de você andar junto às disciplinas de projetos. Então, é uma carga bem elevada que ela tem que ser considerada. E o segundo ponto o jardim. O que jardim precisa, Thiago? De água, né? De água, isso aí, pessoal. Precisa de jardim, precisa de água também. Então você tem que irrigar aquele jardim. Então você precisa ter irrigação. Como é que vai fazer? Como é que eu vou acessar esse jardim para poder irrigar, para fazer dar manutenção e tudo?
E como é que essa água vai embora? Porque a água não pode ficar parada aí. Então você tem que drenar a água desse jardim também. Então tudo isso aí a gente vê em projetos hidráulicos, que são, eles vão complementar aquilo. Então quando você faz um bom projeto arquitetônico, você precisa fazer bons projetos complementares também. Um bom projeto estrutural. Aqui, ó. Na casa, aqui, ó. Malu sempre com comentários aqui, ó. Da casa da minha avó não tem escoamento da varanda. Aí a água fica lá, né? Ela não vai embora, né? E a água é um negócio maluco, tá, Malu? A água acha um caminho. Ela vai para algum lugar, É, tá? Mesmo que você ela não, vai se para você algum não lado. direcionar ela para o ralinho, se você não direcionar ela a caída dela, ela vai achar um lugar para ela aí. E tem um fenômeno, né, Matheus, que é a capilaridade, que se você não deixar, a água sobe por algum lugar. Então ela sobe nas paredes mesmo. Então, se você não tiver uma caída adequada da varanda, principalmente do terraço, olha só, o terraço ele não tem essa cobertura. Então, é ainda mais importante pensar nesse escoamento dessa água, né, de como que isso vai acontecer, né? A varanda ainda você tem ali uma cobertura que vai amenizar, às vezes, uma chuva torrencial, alguma coisa desse tipo, para que diminua a quantidade de água ali no piso. Mas no terraço, quando a gente projeta um terraço, naturalmente não tem essa cobertura, e essa caída, os projetos complementares, eles se tornam ainda mais importantes. Não que eles não É, sejam em outro momento, mas é muito importante. A gente sempre fala isso aqui nas nossas lives. Compatibilização de projeto, disciplinas de projeto caminhando junto, significa sucesso lá na frente. Então, esse caminhamento junto aí, pensando junto nas soluções, ele é o segredo para que o seu projeto lá na frente não tenha tanta interferência e que você consiga, né, executar ele ali o mais fidedigno possível ali, né, do que você projetou está na obra, né? A gente tem falado, né, Matheus, e é para onde a Patron e a Mazi têm apontado, é para que os nossos clientes não tenham nenhum tipo de retrabalho e que consigam ali executar perfeitamente todo o projeto, porque a gente acredita que mais vale uma obra construída do que um projeto desenvolvido, né, Matheus? com certeza. E, gente, e como esse terraço, eu parei e fiquei pensando aqui, Thiago, o terraço é um que exige muito dos projetos complementares, inclusive do uma diálogo entre, Thiago, eu sei se você nem percebeu tanto, Thiago, mas é entre o projeto estrutural e o projeto de drenagem. Porque pensa, olha só que interessante, gente. Se você for para pensar, pô, tem peso pra caramba. Eu falei com vocês, é pesado, né? O jardim tem terra ali, tem que considerar isso no cálculo. Ou seja, você vai ter vigas ali, mas ao mesmo tempo você tem que drenar essa água. Então, como é que essa água vai passar no meio dessas vigas? Então, é algo muito importante que seja pensado junto, a parte hidráulica, para não ter que sair furando viga, furando, enfim. Tem que pensar direitinho nessa parte de drenagem do terraço. É algo que fica maravilhoso e precisa ser pensado antes na concepção dos projetos. Pois é. E aí, Matheus, a gente falou aqui da definição de varandas e terraços, nós falamos aqui também dessa questão funcional, né, de algumas funções importantes aqui, inclusive funções que valorizam, né, tecnicamente o projeto. E agora tem uma coisa, Matheus, que terraços e varandas proporcionam que é muito importante, e aí não é pouco, tá? Mas olha só, vamos comigo aqui, pessoal. Imagina que você está acordando pela manhã, aí acordou, e você vai aí abrir uma porta do seu quarto antes de fazer qualquer coisa. Você levantou da cama, você deu aquela espreguiçada bacana, você levanta, dá uma ajeitada no corpo, vai ali, abre a sua porta, que tem uma porta no seu quarto, e você tem um contato direto com a parte externa. Então você tem um É. contato inicial ali com o sol da manhã, contato inicial com o céu azul, contato inicial com a natureza. Isso para a gente, enquanto ser humano, é muito importante. Isso ajuda a regular, E, inclusive, as nossas questões hormonais. Nós, seres e com humanos, privacidade, né, ô, Thiago? E esse contato é com privacidade, né? Isso é importantíssimo. exatamente. Então, olha só, você vai chegar nessa varanda, vai ter o contato com a natureza, né? Vai ter o contato ali com o dia, com o nascer, com o amanhecer, que, como eu falei, isso é importante demais para o nosso organismo, né? Isso organiza, né? E regula, inclusive, produção hormonal do corpo, se chama ciclo circadiano, essa capacidade que o nosso corpo tem de agir, de trabalhar, tá? Entre aspas, de acordo com o dia, né? O nascer e o pôr do sol. Então, isso é maravilhoso, isso te conecta, isso conecta você, isso conecta você com suas crenças espirituais, isso te conecta com o dia.
né? Isso é muito importante, isso é muito bom, isso faz um bem danado, né? Então, assim, quem não tem varanda, aí fica uma dica, tá, Matheus? Deixa ali uma gretinha da janela, deixa ali uma gretinha da janela para de manhã entrar aquela fresta de luz, sabe? Que mostra assim para você, assim, olha, o dia amanheceu, eu vou levantar e vou fazer um dia extraordinário, sabe? Isso é muito É, importante, isso é muito interessante, entender que o nosso corpo, nós humanos, a gente tem uma conexão com ele, com esse ciclo, com esse nascer e o pôr do sol. Senão você fica ali, nada contra quem gosta de dormir até tarde, tá, gente? Mas, na verdade, para a regulação do corpo não tem sentido, né? Senão você fica ali sempre fechado num caixote com blackout e se escondendo ali, né? De um dia, de uma coisa maravilhosa que foi feita, que começou, que nasceu ali para você viver, que é um dia. Todos os dias a gente tem a oportunidade. E esse contato inicial com privacidade, que o Matheus falou, essa conexão com a natureza, ali que uma varanda proporciona, um terraço proporciona. Quem não consegue fazer uma varanda e um terraço em casa, está tudo bem, faz uma grande janela, faz essa frestinha, né? Possibilita essa luz do dia entrar no quarto. Isso é maravilhoso, isso te conecta e é, o dia ser muito melhor e te produzir, inclusive, como eu falei, né, ajuda a regular a questão hormonal do seu corpo. Então, é muito importante essa função e esse acesso que o terraço e que a varanda nos proporciona direto, uma conexão direta com o externo, sem perder a privacidade, como o Matheus falou. pois é muito interessante, né, Thiago? E assim, e deixar essa janela aberta é uma dica, gente, pelo menos um pouquinho ali, até para ter uma circulação de ar dentro do quarto. O mínimo que seja, mesmo que seja frio, tira renova o ar do quarto também. A gente não vai falar de quarto hoje, né? Quarto vai ser das próximas lives. Mas é bem interessante. Eu tava pensando assim, não, como que é bom. Eu tenho um blackout aqui, mas é porque infelizmente tem um poste na minha frente, eu tenho que colocar o blackout comigo também. Matheus? Voltou aí. Isso que é Voltou. bom. Como é que você tem ganho de qualidade, né, Thiago? Quando a gente constrói, que a gente vai para dentro de um condomínio residencial que a gente tem, essa